Oi, gente, eu sou Maria Regina, da USA You Can, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as carreiras de STEM. Mas o que são essas carreiras de STEM? O que é um STEM Job? STEM significa Science, Technology, Engineer and Maths, e o que isso em português é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E a lista dessas carreiras, elas são bem vastas, né? Inclui desde psicologia e desenvolvimento de software, até engenharia civil, estatística, enfim. Então é uma lista realmente muito diversa. E vocês podem se perguntar, né, o que torna essas carreiras tão atrativas, por que a importância dessas carreiras. E o motivo principal para gerar essa atração dessas carreiras nos Estados Unidos é justamente a crescente demanda por pessoas, por profissionais dessas áreas, e também as baixas taxas de desemprego nessas áreas. Então, essas são as principais razões que atraem as pessoas para os Estados Unidos para essas carreiras ou que fazem com que as pessoas lá mesmo busquem essas profissões, certo? E quais são as principais carreiras de STEM? Bom, a US News, eles fizeram um ranking das 30 melhores carreiras de STEM se baseando em critérios como o salário médio das carreiras, né, a taxa de desemprego, a taxa de crescimento para os próximos 10 anos, a empregabilidade futura e também o nível de estresse dos profissionais nessas carreiras, certo? Então, eu selecionei aqui 3 dessas profissões, né, dessas profissões que estão nesse ranking para poder detalhar para vocês. Não tem como a gente trazer todas, mas vocês podem buscar melhor a que interessa vocês depois também, se vocês quiserem. Mas vamos começar, olha que bacana. No topo da lista, né, como a carreira principal de STEM, como melhor profissão em geral e melhor profissão dentro da área de STEM, está a carreira em desenvolvimento de software. O salário médio dessa carreira, ele é de 103.620 dólares ao ano, certo? A taxa de desemprego, ela está atualmente em 1,6%. E o número de novos empregos em 10 anos, a previsão que se tem é de mais 241.500 empregos nessa área, certo? Outra coisa bem interessante também é que o Bureau of Labor Statistics, ele projeta um crescimento de 25,6% no número de empregos na área entre 2018 e 2028, certo? E dentro dos critérios que eu falei para vocês, a carreira ela possui uma alta possibilidade de crescimento, o nível de estresse dos profissionais normalmente é médio e se tem uma flexibilidade alta de horário de trabalho também, né? Os desenvolvedores de software, normalmente eles atuam em diversas indústrias, né? Isso inclui desde a indústria de design de sistemas de computadores, a indústria financeira, enfim. E para você se tornar um desenvolvedor de software, você deve ser graduado em ciência da computação, possuir experiência na área e, embora não seja um requisito, um grau de mestrado é algo desejável que vai abrir também mais caminhos, possibilidades e oportunidades para você lá nos Estados Unidos dentro dessa carreira, certo? E quais são as cidades que possuem os melhores salários para essa profissão? Segundo o US News, que foi a nossa base de pesquisa, em primeiro lugar está a cidade de São Francisco, na Califórnia, com um salário de 144.500 dólares ao ano em média. Em segundo lugar está Seattle, no estado de Washington, com um salário médio de 133.590 dólares ao ano. E em terceiro lugar está a cidade de São José, na Califórnia, com 131.720 dólares ao ano. Então, se você é graduado em ciência ou engenharia da computação no Brasil, tem experiência na área de desenvolvimento de software, saiba que é uma excelente oportunidade, um excelente ramo de atuação profissional nos Estados Unidos, certo? E o que fazer para atuar nessa área nos Estados Unidos se você tiver esse desejo? Bom, você tem 2 caminhos possíveis. O primeiro é, você pode fazer a validação do seu diploma e assim, a partir daí, obter a sua habilitação profissional através do conselho de classe e aí pleitear um visto migratório, certo? Ou então, a outra opção que se tem é você validar o seu diploma e aplicar para um mestrado numa universidade nos Estados Unidos. Bom, nesse caso, você pode ir para os Estados Unidos inicialmente com visto de estudante, né, por conta do mestrado, e durante ou após o seu mestrado, você pode obter a permissão de trabalho para OPT, ainda como estudante,
por até 36 meses, se você usufruir da extensão de OPT para a carreira de STEM. Eu expliquei melhor sobre o OPT, como ele funciona direitinho, aqui nesse vídeo que vocês estão vendo o link na tela, certo? Então, dê uma olhadinha lá, se vocês tiverem esse interesse, é uma ótima oportunidade de trabalhar ainda como estudante, com visto de estudante nos Estados Unidos, começar sua carreira profissional lá também. Então, dê uma olhadinha lá para vocês ficarem ligados nisso também. Bom, vamos agora para a segunda profissão que eu vou estar falando um pouquinho aqui com vocês hoje. Odontologia. A odontologia foi considerada pela US News a segunda melhor profissão em geral e a segunda melhor profissão em STEM, nas áreas de STEM, certo? O salário médio é de 151.850 dólares ao ano e a taxa de desemprego ela é baixíssima, certo? É uma taxa de 0,9%. E a previsão de número de novos empregos em 10 anos foi de 10.400. Outra coisa interessante também é que o Bureau of Labor Statistics, ele projeta um crescimento de 7,6% no número de empregos nessa área entre 2018 e 2028. Então, é uma boa previsão também. Além disso, a carreira ela possui também uma média possibilidade de crescimento, um nível de estresse médio e uma flexibilidade de horário muito boa, né? Acima da média, se você comparar a outras profissões. Bom, assim como no Brasil, os dentistas eles atuam em diversas áreas, né? Desde odontologia em geral até áreas específicas, como, por exemplo, ortodontia, cirurgia, enfim. Os dentistas eles são auxiliados normalmente por higienistas dentais e assistentes dentais. E a carreira de dentista nos Estados Unidos, ela começa com a graduação em paramédico, seguida de um teste de admissão, que é o chamado Dental Admission Test. Você cursa a escola de odontologia, que é considerada uma pós-graduação, e aí, por fim, você passa no exame profissional e obtém a licença no Conselho Profissional Estadual, certo? E aí, no caso, se você desejar se especializar, por exemplo, em cirurgia buco-maxilofacial ou ortodontia, você precisa, né, nesse caso, cursar uma residência. Certo? É assim que se constrói normalmente a carreira de odontologia nos Estados Unidos. Bom, e quais são as cidades com os melhores salários nessa profissão? Segundo o US News, a primeira cidade, né, que tem o melhor salário nessa profissão nos Estados Unidos é Amarillo, no Texas, com um salário médio de 279.580 dólares ao ano. Em segundo lugar está Longview, também no Texas, com um salário médio de 275.530 dólares ao ano. Em terceiro lugar está Fond du Lac, em Wisconsin, com um salário médio de 268.920 dólares ao ano. Em quarto lugar está Reno, em Nevada, com um salário médio de 267.410 dólares por ano. E em quinto e último lugar está Sebring, na Flórida, com um salário médio de 259.660 dólares ao ano. Então, se você é graduado em odontologia no Brasil e tem experiência na área, você já sabe que se trata de um excelente ramo de atuação profissional nos Estados Unidos e a validação do diploma ela pode ser feita através do conselho de classe. Agora, a última profissão que eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui, ela não está entre as primeiras na classificação, mas eu vou falar um pouco sobre engenharia mecânica. Dentre as carreiras de STEM, se incluem as engenharias, né? E a mecânica ela ocupa a 32ª posição da US News das 100 melhores profissões em geral e a posição 16 no ranking de carreiras de STEM, certo? O salário médio dessa profissão, ele é de 87.370 dólares ao ano. A taxa de desemprego, ela está atualmente em 1,8%, certo? E o número de novos empregos que se prevê nos próximos 10 anos é de 12.800. Além disso, o Bureau of Labor Statistics, ele projeta um crescimento de 4,1% no número de empregos na área entre 2018 e 2028, certo? E a carreira ela foi avaliada com uma alta possibilidade de crescimento, um nível de estresse médio e a flexibilidade de horário também acima da média, certo? Assim como no Brasil, os engenheiros mecânicos, eles pesquisam, projetam, desenvolvem, montam e testam
equipamentos variados. Energias alternativas, remanufatura e nanotecnologia são campos dessa profissão que vão ofertar muitas vagas para candidatos com boa formação e experiência profissional também. Nos Estados Unidos, a carreira de engenheiro mecânico ela começa com a graduação em engenharia mecânica, seguida da aprovação em exame para obter a licença no Conselho Profissional Estadual, né, isso de cada estado. E normalmente, para cargos de gerência, um grau de mestrado também é desejável. E quais são as cidades com os melhores salários nessa profissão? Segundo o US News, que foi novamente a nossa base de pesquisa, né, quanto a esses critérios. Em primeiro lugar está Anchorage, no Alasca. Eles possuem um salário médio de $147.570 ao ano. Em segundo lugar está São José, na Califórnia, com um salário médio de $129.000 ao ano. Em terceiro lugar, Tyler, no Texas, com um salário médio de $121.740 ao ano. E por último, em quinto lugar, São Francisco, na Califórnia, com um salário médio de $117.770 ao ano. Então, se você é um engenheiro mecânico, graduado em engenharia mecânica no Brasil, tem experiência na área, você já sabe que se trata de um excelente ramo de atuação profissional e a validação de diploma ela pode ser feita através do conselho de classe, geralmente inclusive, o que é fantástico, né? Com aproveitamento de todos os créditos obtidos na sua graduação no Brasil. Então, você não precisaria cursar esses créditos novamente, os créditos que faltassem nos Estados Unidos, né? Isso é uma vantagem, normalmente, das engenharias de um modo geral. Então, você tem essa possibilidade de validação completa do seu diploma. Não necessariamente vai ser dessa forma, mas há grandes chances, grandes possibilidades disso acontecer. E como vocês podem ver, são inúmeras as possibilidades de validação de diploma e atuação profissional nos Estados Unidos para diversas áreas e, enfim, fica aí para quem é das áreas das carreiras de STEM, né? Essa dica de algumas vantagens que se possuem e desse crescimento constante dessas áreas lá nos Estados Unidos e no mundo todo também, né? Então, se você atua em alguma dessas carreiras no Brasil, você possui 2 caminhos possíveis para você. Você pode primeiro, né, a primeira opção, se matricular em um curso de pós-graduação em qualquer estado, usufruir da extensão de OPT para as carreiras de STEM. Como eu falei, tem um videozinho aqui da USA You Can explicando melhor sobre isso, vocês podem dar uma olhadinha, né? E nesse caso, você pode atuar na sua área profissional por até 36 meses, ainda com visto de estudante. Isso é uma excelente oportunidade, né, de você fazer um curso de especialização, mestrado ou doutorado, que é reconhecido e valorizado no mundo inteiro e que com certeza vai ser uma importante credencial para construir seu futuro profissional nos Estados Unidos ou para turbinar sua carreira no Brasil, enfim, dependendo do que for o seu objetivo, do que você pretenda fazer depois do curso, né? Se é ficar nos Estados Unidos, retornar para o Brasil, fazer alguma outra coisa, ir para outro país, enfim. E o segundo caminho, que se é possível, é você obter a habilitação profissional diretamente junto ao conselho de classe, para uma vez obtido o visto imigratório, você atuar na sua profissão nos Estados Unidos, certo? Então, vocês têm aí esses 2 caminhos possíveis para atuar profissionalmente nos Estados Unidos. Bom, gente, são oportunidades excelentes, né? Essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês nesse vídeo. Então, não esqueçam de dar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram também, o @USA You Can. Então, deem uma olhadinha lá, sigam a gente, acompanhem a gente e até o próximo vídeo, certo? Tchau, tchau!